Então, eu deixo um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz a palavra de Deus: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, nós estamos pedindo para Deus muitas coisas, né? Casa, emprego, né? Talvez uma prosperidade, uma cura, mas aqui a palavra de Deus, ela nos diz que a presença de Deus já nos basta. Por quê? Porque quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Nós temos cura, nós temos prosperidade e nós temos bênção. Amém? Amém. Eu deixo esse versículo para o irmão, a irmã que está ouvindo, e agradeço ao irmão Jaci, né, pela ter aceitado esse convite. Amém? Amém. Glórias Amém. a Deus, então. De qual igreja que o irmão congrega? Bom, o irmão já falou, meu nome é Jaci, né? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, na Matriz, da Parada 79 de Gravataí. E estamos aí. Então tá, que bênção, né? Amém. Então, o irmão poderia começar orando, então, pelas pessoas, né, que estão nos ouvindo, né, e abençoando também essa Podlive. Amém. Então vamos orar, né? Porque diz a chave da vitória é a oração, né, irmão? Então nós vamos orar e para Deus nos dar sabedoria, nos dar graça, que Deus para nos manifestar, né, o poder dele sobre a nossa vida, né? E nós dependemos 100% de Deus, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, por essa Podlive. Meu Deus, em nome de Jesus, para que a gente possa alcançar vidas, onde muitas vidas, Senhor, estão ouvindo, estão escutando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possa ser alcançada, tocada por Teu Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, as pessoas podem ser transformadas, podem ser curadas, libertas, Senhor, porque Tu é um Deus que transforma, liberta, cura. Tu tem todo o poder, Pai, toda a autoridade, Senhor, e Tu tem dado, Senhor, poder e autoridade para nós orarmos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um, nos traz vitória, Pai, porque nós necessitamos, como já falei, nós dependemos do Senhor, 100%, porque sem Jesus nada poderemos fazer. Eu te louvo por tudo, Senhor, eu te louvo pelo irmão, Senhor, irmão João Aristide, que começou essa Podlive, Senhor, abençoa essa Podlive, que ela se estenda cada vez mais e mais, que esse trabalho cresça, que muitas pessoas podem ser alcançadas através dessa Podlive, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos e confiamos em Ti, Senhor, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Amém. Amém, glórias a Deus. Amém. Deus é bondoso, né? É verdade. Então, o irmão fica com a liberdade, então, já de trazer a palavra de Deus. Amém. E eu também já quero aproveitar, dizer para o pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, né, curte né, essa Podlive, o canal, esteja interligado nesse trabalho, né, que essa porta, como diz, é uma porta tem abrido para poder levar a palavra e através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Então, aqui é falar da palavra de Deus, a gente ora e a gente abençoa, porque o Senhor Jesus mandou nos abençoar, usar nossa boca para ser bênção, abençoar as pessoas, né? Abençoar as vidas, né? Então, aqui eu me alegro, essa noite eu quero trazer uma palavra de ânimo, né? Porque às vezes a gente através de tudo que está acontecendo nesse mundo, as coisas que andam acontecendo, a gente sabe que tem entristecido muitos e muitas vezes tem desanimado, parado na fé, na caminhada, mas nós podemos olhar para Cristo e seguir em frente, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre, né? E que nós nunca perdemos a esperança, né? E aí eu vejo assim que a palavra que eu trago hoje, que eu vou começar, é ali em Josué, ali Deus falando para Josué, animando ele, né? Que está ali no capítulo 1, né, de Josué,
os irmãos puderem acompanhar, é capítulo 1 e o versículo 8. É bênção de Deus, a palavra de Deus, ela nos renova, né? Esse irmão já conseguiu achar Josué, capítulo 1, versículo 8. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então vamos ler a palavra, né? Que, como diz a palavra de Deus, é o nosso alimento, né? Então está escrito: não cesses de falar deste livro, da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer-se segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido, né? Que maravilha, né? Então ali, Senhor, ali Deus está, como diz aqui, é o Antigo Testamento, mas ele é o mesmo, né? Ele é o passado, mas ele continua sendo o mesmo, porque a palavra de Deus, ela tá e cada vez está se renovando, e a palavra de Deus é sempre a mesma, né? Deus ele fala e cumpre o que ele fala, né? Então aqui eu falo em meditar, né? Dia e noite, às vezes a gente pode estar pensando, eu vou ler a palavra e meditar dia e noite. Não é todo dia e toda noite, né? É um tempo, né, que tu tira ali para ler a palavra, né, e meditar, né? E meditar é esmiuçar, é onde tu medita, é como se estivesse comendo um alimento. Tu mastiga ele, né, para te fazer bem, para digerir ele, né? E assim a palavra de Deus, nós temos que ler e mastigar ela, como se diz, digerir ela, e aí nós teremos resultado, né? Então eu glorifico a Deus porque ele deixou a palavra dele para nós, para nos ajudar, nos dar força, né? Que nas horas que nós estamos desanimados, entristecidos, que nós podemos, que na nossa mente, que o Espírito Santo ele vai revelar para nós o que nós precisamos, né? Ele vai trazer à nossa memória uma palavra, né? Porque dizer, assim diz também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, quando a gente conhece a verdade ele, né, nos liberta da mentira, liberta do engano, como me libertou. Eu era uma pessoa que eu mentia, eu era mentiroso, eu bebia, eu falava 90% palavras ruins e 10% palavra boa. Então, e aí quando eu conheci verdadeiramente, que eu me converti, porque se converter é cada dia, né, irmão? Cada dia a gente está se convertendo, a gente está buscando em Deus, e Deus a gente vai se convertendo, aos pouquinhos, né? Vai indo, vai se afirmando, vai se apoiando no Senhor, né? Então, e Deus me curou, e eu às vezes eu começo a lembrar, estou ali orando, pensando em Deus, e eu lembro que eu disse, mas eu era aquele cara que eu dizia só palavrão, e hoje assim, do nada, assim, não é do nada, Deus me libertou, né? Como diz ali a palavra, conhecereis a verdade e ela te libertará, né? Conhecer o Senhor Jesus, no caso, ele te liberta, e ele me libertou. Eu era terrível, né? Mas eu glorifico a Deus porque Deus me alcançou e está alcançando muitas vidas e vai alcançar muitas vidas, né? Então, por isso que a gente não pode cansar de falar a palavra de Deus, transmitir, falar, fazer o bem, né? Que nem isso, como eu falo, usar a nossa boca para abençoar, né, irmão? Porque antes eu usava a minha boca para amaldiçoar, e hoje eu peço a Deus, Deus me ajuda a usar minha boca para dizer coisas boas, sair água limpa da minha boca, né? Palavras de força, palavras de vitória, palavras de ânimo, né? Porque palavras ruins, tortas, né? Palavrão, coisas que eu ouvia, que eu praticava antes, né? Eu cansei de ouvir, e eu glorifico a Deus, que Deus está me ajudando, me dando graça, né? Me libertando, me libertou, e cada dia, como diz, nos está nos libertando. E como é bom abençoar as pessoas, né, irmão? Que nem, às vezes, eu vou indo para o trabalho, eu vou indo de manhã, eu já vou agradecendo a Deus, e eu vou abençoando, onde eu passo, eu vou abençoando o meu caminho, onde eu passo, eu abençoo as casas, eu abençoo as pessoas que estão na rua, eu abençoo os comércios, eu abençoo nossos comércios, a nossa cidade, eu abençoo a minha empresa, né? Porque nós temos que usar a nossa boca para abençoar.
Verdade. Então é isso aí, que a nossa boca seja canal de bênção para as pessoas, né? Que a nossa boca é boca de Deus, como se a nossa boca usada por Deus para trazer a mensagem de Deus, fazer a vontade de Deus, né, irmão? Então é tremendo, porque a justiça vem de Deus. Nós não podemos fazer justiça. A Bíblia diz que a justiça quem faz é Deus. Então o que nós temos que fazer? Abençoar, orar e esperar em Deus, né? Descansar, mas oração, né? Orar, colocar tudo nas mãos de Deus, né? E aqui, como eu disse, nos fala a palavra, né? Meditar, né? Ler e meditar a palavra. E quando a gente medita e lê, ela nos fortalece, ela nos ajuda, nos dá graça, nos dá força para enfrentar esse mundo, né? As dificuldades que tem por aí, porque o Senhor Jesus, ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, ele já deixou tudo escrito, né, irmão? Basta nós colocar em prática, né? E Deus vai fazer a parte dele, porque Deus, ele é sempre o mesmo, ele é amor, ele é amor e amor, amor. Ele é o mesmo. E ele nunca, ele vai, aonde ele está, ele vai ser sempre o lugar que ele vai estar ali, porque ele é um Deus que ele nos abençoa, é um Deus que não, né, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos fala conosco, nos dá graça, nos dá sabedoria, né, e nos dá força para enfrentar, né, e assim eu vejo, né, assim Deus trabalhando em nossa vida, como trabalhou na minha vida, está trabalhando, como eu já falei, que eu não conhecia Jesus, eu conhecia por ouvir, mas ouvir é uma coisa, andar com Jesus é totalmente diferente. Quando eu comecei a andar com Jesus, as coisas começaram a acontecer, porque eu, na verdade, eu conhecia Jesus, como diz, só de ouvir. E na verdade, eu tinha medo. Eu nem queria, assim, quando eu fazia aquelas minhas rezas, eu já nem queria botar Jesus, né, assim, falar assim com ele, tipo assim, eu tinha medo até de falar alguma coisa, um tema, sei lá se era medo, um temor, mas eu vejo que era medo mesmo. Mas hoje é tão bom que ele está comigo e ele mora aqui dentro, né? E mora dentro do irmão, mora dentro da nossa família, dentro de nós, né? E que coisa boa, né? Porque ele mora dentro e ele é que nem um reloginho. Quando a gente está orando, quando a gente está ali escutando algo, ele ministra conosco, ou ele dá um toque em nós, né? Às vezes ele acelera o nosso coração, porque ele quer quer que nós falamos alguma coisa, né? Ele nos impulsa, né? E porque ele é espírito, ele não é um ser humano, ele foi, né? Mas hoje ele é espírito. Ele mesmo disse, eu vou para o Pai e deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E é ele que nos consola, é ele que nos envolve, nos impulsiona, né? E é maravilhoso, eu glorifico a Deus por essa certeza e essa fé, essa confiança que eu tenho no nosso Senhor Jesus Cristo,